Amigo ouvinte da Palavra de Deus, como já falamos aqui nesta tarde, louvamos, falamos da Palavra de Deus, os irmãos se expressaram alguns versículos da Palavra, e a Palavra é quem nos fortalece, a Palavra é quem nos limpa dos nossos pecados, a Palavra é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Por isso estamos aqui nesta tarde, mais uma vez, pregando a Palavra do Senhor, uma Palavra que liberta, que transforma, que salva e leva o homem para o céu. Várias vezes já foi dito aqui que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma. Só Ele pode nos libertar dos caminhos do pecado, só Ele pode nos transformar dos nossos atos, dos nossos delitos. Só Ele pode nos salvar. O que é salvar? Tirar do meio do lamaçal do pecado, lhe tirar lá da sarjeta, no qual você, por conta de você, de seus pensamentos, suas estratégias, não consegue sair. Você tenta uma coisa, tenta outra e não consegue. Mas Jesus de Nazaré, Ele pode. Ele é o soberano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vendo um dia desse um documentário a respeito de uma jornalista da Globo. O nome dela eu esqueci, não sei o que, Sacoto. Não sei se é Célia Sacoto, um negócio assim. Uma das jornalistas mais famosas, dizendo ela que conheceu toda a Europa, teve intimidade com vários homens, mas nunca encontrou algo por onde ela passou para ocupar, ou seja, para selar aquele vazio que havia no coração dela. Louvado seja. Louvado, obrigado, meu amigo. Preencheu o vazio que estava no coração daquela senhora. Dizendo ela que era o segundo melhor salário da empresa. Como já falei, andou por toda a Europa, por tudo que ela quis, por tudo que ela passou, por tudo que ela tentou preencher aquele vazio no seu coração, não conseguiu. Dinheiro, principalmente dinheiro. Dinheiro é uma coisa que vai e vem, né? Na Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Camarada, muitos por aí tem muito dinheiro, tem dinheiro que não dá conta, como diz a história, não tem nem como usar, e aí entra pelos caminhos errados, dando valor só ao seu dinheiro, valores materiais, que para Deus valores materiais não surge nenhum efeito para a vida espiritual. O que surge efeito é a nossa confissão a Deus pelos nossos pecados, onde podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um vaso nas tuas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi assim que aconteceu com nós aqui. Nós também éramos do mundo, passamos por coisas do mundo, os desejos dos olhos, a visão dos olhos, o desejo da carne. Mas como eu citei aqui o exemplo dessa senhora, uma jornalista bem estruturada, inteligente, fala vários idiomas, mas dizendo ela que nada preencheu aquele vazio que estava no coração dela. Isso eu falo para ti também nessa tarde. Nada, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, pode preencher o vazio que se encontra no seu coração, a não ser a Palavra, ou seja, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto que o Senhor nos concedeu nesta tarde, onde fala sobre: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, que me pôs a mim por juiz, um repartidor entre vós? Jesus não está para repartir nada com ninguém. Jesus, que onde ele dá com abundância. Ele não tem exceção de pessoas. Louvado seja Deus. O que ele dá para um, ele dá para todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o maior, amigo ouvinte da Palavra de Deus, o maior milagre da nossa vida é a salvação. Louvado seja Deus. Grande e soberano Deus. Aleluia. E disse-lhe: acautelai-vos, guardai-vos a avareza. Louvado seja Deus. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Louvado seja Deus.
Isso é a palavra que está dizendo. Nossa vida não consiste no que possuímos, no que temos, no que projetamos. Nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Não é tesouro aqui na terra, não. Não é abundância aqui na terra, não. Nossa abundância está em Jesus. Aquele que dá o direito a uma vida eterna. Mas para isso você tem que se converter e deixar o mundo e buscar a Jesus. Ele só quer sua gratidão, ele só quer sua obediência. Louvado seja Deus. Você se entregando a Jesus, você vai ver a diferença que ele vai fazer na sua vida, na sua família. Você vai ter outro rumo familiar. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus ensina tudo. O quanto nós possamos ensinar nossos filhos, nossos familiares. A palavra de Deus é eficaz. Louvado seja Deus. Porque Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outras vezes já falei aqui, nós não estamos aqui de pé, não é porque pelo alimento que ingerimos, não. Nós estamos aqui pela infinita bondade e misericórdia de Deus, que Ele é que tem nos sustentado até aqui. Tem dado os meios para que da nossa sobrevivência, principalmente o oxigênio o qual respiramos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ser humano pode pensar em ser muita coisa, porque tem valores, tem isso, tem aquilo. Quantos estão por aí de UTI e o dinheiro lá no banco, sem ter nem espaço para ser colocado, mas não dá volta, não dá jeito na sua saúde. Está ali dentro de aparelhos. Louvado seja Deus. Se o bem material, os valores, fosse, vamos dizer assim, algo principal nas nossas vidas, você não ia nem no hospital, você só ia pagar. Estou pagando aqui, faça isso para mim, me cure. Mas não é assim. Dinheiro não compra a libertação, a salvação. Quem compra foi pago no preço de cruz. Deus deu seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para que morresse na morte de cruz, para pagar nossos pecados, nossas feridas, nossas pisaduras. Tudo isso Ele pagou. Mas nós precisamos reconhecer que Ele é nosso Pai celestial. Ele é Deus nos céus e é Deus na terra. Mas Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Ele está dando tempo para que você se arrependa dos vossos pecados e aceite Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Logo aqui no louvor que o irmão colocou aqui, o louvor, Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Se Jesus vier hoje, o que tens preparado para a tua alma? O que tens preparado? Me veio logo o pensamento, irmão, o Espírito Santo já me colocou aqui, no qual essa palavra o Senhor nos deu nessa tarde. Nessa passagem aqui onde disse esse homem, vou continuar lendo ao chegar ao termo da palavra, que vai nos dizer assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher, não tenho onde recolher os meus frutos. Louvado seja Deus. Ou seja, esse cidadão era um proprietário, como muitos que tem por aí, vários hectares de plantações, que dá muito lucro material. Louvado seja Deus. Isso não é ruim, não. Isso não é ruim. Riqueza, a palavra diz que riqueza não é pecado. O pecado é você colocar a riqueza no lugar de Deus, no qual Ele é o dono de todas as coisas. Louvado seja Deus. Tudo é dele, tudo é para Ele. Não imaginemos nós o que faremos aqui é nosso. Ele dá o direito de construirmos, de trabalharmos, correr atrás dos nossos objetivos. Mas tudo aqui é dele e para Ele. Ele dá um direito para a nossa sobrevivência. Mas a glória é dele e ninguém toma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Continuando aqui na leitura,
Vou repetir o versículo que eu li. E razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei ao que ele falou. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ele só pensou na sua multiplicação, de sua produção, de seus frutos. Não sei o que era ali aquela colheita dele. A Bíblia não diz, só sabe que a colheita dele se multiplicou e ele não tinha onde colocar toda aquela colheita. Teve de derribar os celeiros, ou seja, depósitos, fazer uns maiores para poder guardar toda aquela safra. Louvado seja Deus. Aí no versículo 19 ele vai dizer assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus lhe disse assim? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nessa passagem eu entendo que Deus veio pela onisciência. Porque Deus conhecia o coração daquele homem. Ele só pensou nos seus bens materiais, não pensou em Deus, na sua riqueza, na sua abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Deus pergunta: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louvado seja Deus. Vou ler mais uma vez para que você entenda. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí onde vem a questão do Deus no qual nós servimos, que é o Deus nos céus, é o Deus na terra, é o dono das nossas vidas. Ele pergunta na situação desse homem: o que esse homem tem preparado para a alma dele? Que é como o irmão Elgo falou aqui, na palavra que ele leu, os versículos que ele leu. Céu e inferno é real. Céu é uma vida eterna para com Deus. E o inferno é uma vida de agonia, de angústia, de tristeza, de dores, junto a Satanás e seus anjos. Que Satanás é um derrotado, mas ele não deixa de perturbar a vida do ser humano. Louvado seja Deus. Ele sempre está atacando de alguma forma. Sempre ele procura tá tirando proveito das pessoas, dos seres humanos. Principalmente aqueles que não deram a entender ao seu coração que Deus é soberano. E foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para derrotar Satanás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amigo ouvinte, veja a condição desse rapaz, no qual ele falou que sua safra multiplicou, ele não tinha onde colocar toda a safra, ele precisou derrubar os seus depósitos e refazê-los maiores para poder colher a sua produção. Aí Deus perguntou o que ele tinha preparado para a alma dele. Certamente aqui ele ia para o inferno, ou foi para o inferno, não sei. Ia passar e só cobra dele. Louco, o que tem preparado para a tua alma? Ele só está pensando na vida financeira, como muitos têm por aí. Louvado seja Deus. Então, amigo ouvinte, Deus está falando contigo nesta noite, ou nesta tarde, aliás, perdão. Louvado seja Deus. Abre o teu coração para Jesus. Deixa Ele fazer morada. Ele foi dito nesta tarde também que Ele não invade, Ele pede. Ele bate a tua porta. Eis que bate a tua porta. Se alguém abrir a tua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus não invade.
Deus espera a oportunidade sua de você abrir a porta do seu coração para que Ele possa fazer morada. Se você abrir o seu coração, amigo ouvinte, nesta tarde, diz a palavra, você vai ver a diferença que vai ter na sua vida. A partir de quando você abre o seu coração para aceitar Jesus como único suficiente Salvador da sua vida, para um dia ter uma vida eterna para com Deus, você pode observar a diferença de muita coisa. Tem coisas que você vai sentir. Por exemplo, alguns amigos só está próximo da gente, nós estamos numa abundância. Louvado seja Deus. Vou citar até um exemplo aqui, que um adolescente estava falando, eu assistindo uma passagem, ele teve uma oportunidade, um adolescente, ele leu uma palavra, foi em João. Ali, ele leu aquela palavra, ele estava meditando aquela palavra, o Espírito Santo de Deus falou com ele, que ia apresentar para ele três coisas. Uma era amigo folha, amigo graveto e o amigo raiz. Que é o amigo folha? Amigo folha é aquele que as folhas se juntam todas num lugar, ela faz aquele montante, primeiro vento que sopra, vai tudo embora. Aí o que é que acontece? Esses são os amigos que você tinha na parte da sua abundância. Você fica sozinho. E o amigo graveto, segundo o jovem, o adolescente falou, recebeu de Deus aquela palavra. O graveto é aquele quando você está dando fruto, ele não aguenta e sai fora. Ele se quebra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o amigo raiz é aquele que está em todo lugar. Se você está na abundância, ele está junto. Se você está na escassez, ele está junto. Se você está doente, ele está junto. Se você está em dificuldade, ele está junto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse amigo raiz é Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra. Porque Ele, a palavra diz que Ele é onipresente. Porque está em todo lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode chamar por A e B, mas o primeiro nome que vem assim é Deus. Você sempre diz com fé em Deus e B, com fé em Deus e C. Mas a palavra é maravilhosa. Louvado seja Deus. O nome Deus, Jesus, está acima de todos os nomes. Não tem outro nome. Por quê? Ele está acima de todos. Porque Ele mora no céu. Acima de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por isso, amigo ouvinte, procure entender o que está sendo dito nesta tarde. Louvado seja Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Você desfrutar das coisas por aí não é ruim, mas são coisas que só lhe afastam de Deus. Porque Deus derramou seu sangue para lhe dar um direito a uma salvação, para um dia estar morando com Ele. Porque, amigo ouvinte, nós temos uma alma e temos um espírito. Louvado seja Deus. E quando nós morremos com essa matéria, esse corpo vai para a sepultura. Como a palavra diz, do pó viemos, para o pó voltaremos. A nossa alma, nosso espírito vai para Jesus. Mas só que vem o dia do juízo. Louvado seja Deus. No qual vai ser julgado nossas boas e más obras. As nossas atitudes aqui na terra, onde passamos. Os nossos atos. Deus sabe de tudo, varão. Deus conhece a cada fio de cabelo da nossa cabeça. Por que Ele conhece? Porque foi Ele quem nos deu a vida. Deus conhece osso por osso do nosso corpo. Porque foi Ele quem formou. Formou a pele, formou os músculos, formou os nervos, formou tudo.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amigo ouvinte, que esta palavra nesta tarde você venha refletir no seu coração o que significa Deus para nós, o que significa a palavra para nós. Que a palavra limpa. Ele pergunta: por que a palavra, Senhor? Porque a palavra nos limpa. Louvado seja Deus. A palavra nos limpa nossa alma, nosso espírito, nosso coração. A palavra tira toda a sujeira, na qual deixa Deus aborrecido, indignado com todas as nossas atitudes, achando-nos que nós somos alguma coisa aqui na terra. Às vezes porque temos algo elevado, posição, mas isso não leva nada para Deus. Para Deus todos nós somos iguais e para Deus todos nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros. E essa herança que Deus dá, basta você querer aceitar essa herança, que é aceitando a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo, é a oração. Louvado seja Deus. Porque a oração lhe faz crescer. A oração nos faz crescer espiritualmente. Louvado seja Deus. A oração nos faz crescer diante de Deus. Está mais perto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, para todos sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é isso, amigo ouvinte, o que Deus colocou em nossos corações nessa tarde para passar para você, para que você venha entender que nós somos dependentes de Deus a todo instante das nossas vidas. Porque nosso oxigênio depende de Deus. Não depende só do alimento que ingerimos. Não pensamos nós, porque nos alimentamos bem, comemos todo dia, 3 vezes, 4, dependendo da vontade, tenhamos em casa. Mas não é isso. Isso só sustenta a nossa estatura física. Espiritualmente, só Jesus, a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, amigo ouvinte, nesta tarde, eu digo mais uma vez, pergunto mais uma vez para ti. Dentre tudo isso que foi dito nesta tarde, essa palavra que o Senhor nos concedeu, essa pergunta que Deus fez, esse cidadão que tinha uma vida de abundância, uma vida financeira elevada, como já citei, como tem alguns por aí, louvado seja Deus. O que tens preparado para a tua alma? Medite nessa pergunta. É a palavra. É Jesus que está fazendo essa pergunta, não sou eu não. Eu li aqui para você e está escrito aqui. O que tens preparado para a tua alma? Louvado seja o nome santo do Senhor. Procure entender e medite nessa palavra que está sendo dita nesta tarde. Medite. Quando você for deitar, você for orar, agradecendo a Deus pelo mais um dia, para que Ele venha dar uma noite de paz. Você medite nessa palavra que está sendo dita nesta tarde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez eu digo: o que tens preparado para a tua alma? E aqui eu encerro a minha participação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue nos dando graça, nos dando força, para estarmos aqui sempre trazendo a palavra. Às vezes não viemos alguns dias, pode acontecer também para frente não vir, por conta de outras necessidades, números reduzidos de irmãos, mas assim que pudermos, estaremos aqui, trazendo a palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem algo para fazer aqui nesse lugar. Eu creio, pelo poder do sangue de Jesus, que Deus tem algo para fazer aqui nesse lugar. Deus tem coisas diferentes para ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim nós encerramos esse trabalho em nome de Jesus.